1995 e 2020. Duas greves dos empregados da Petrobras, a estatal brasileira de petróleo e energia, separadas por um quarto de século, mas com muito em comum, embora bastante diferentes. Vamos fazer um comentário rápido sobre ambas, tendo participado na qualidade de assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros das duas. Em primeiro lugar, o que tem em comum essas greves? 1995 e em 2020 são movimentos deflagrados a partir do descumprimento de acordos coletivos de trabalho. Isso é significativo particularmente em 2020, em que o acordo descumprido tinha sido homologado em 4 de novembro de 2019 no Tribunal Superior do Trabalho, em mediação da vice-presidência. Tão logo homologado, em 4 de novembro, a Petrobras, em sequência, começou a descumprir o pactuado e, sobretudo, alinhada com o governo fascista de Bolsonaro, sobretudo começou a descumprir naquilo que mais incomoda o governo e que, ideologicamente, o governo se dedicou a destruir logo de imediato, que eram as instâncias de representação dos trabalhadores. Todos os grupos de trabalho, todas as comissões bilaterais instituídas ou mantidas pela pactuação contratada no TST foram imediatamente neutralizadas ou descumpridas abertamente. Da mesma forma que o governo Bolsonaro se propôs a neutralizar todos os conselhos e todas as representações previstas na Constituição, inclusive o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que passou a ser unilateral, só ter representação dos empregadores. Na mesma linha, a Petrobras agiu. Mas esse não foi o único descumprimento. Descumprimentos importantes a respeito até de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho, sobre negociação de participação nos lucros e resultados, mas, determinantemente, o descumprimento de uma cláusula que previa negociação coletiva de trabalho anterior a demissões em massa, foram as causas do movimento de 2020, de fevereiro de 2020. Particularmente um episódio da desindustrialização brasileira, desindustrialização que vem acelerando nos últimos 30 anos, um episódio da desindustrialização brasileira que foi a hibernação, nome pomposo para o fechamento da fábrica da Araucária Nitrogenados S.A., fechamento este lastreado em prejuízo fabricado pela Petrobras, já que a Araucária Nitrogenados funcionava tendo por matéria-prima subproduto de resíduo asfáltico da vizinha refinaria de Araucária, a Repar, no Paraná, e a Petrobras passou a cobrar preço de custo. A demissão em massa dos trabalhadores da planta hibernada foi o grande descumprimento que levou à greve de fevereiro. Em 1995, por sua vez, foram descumprimentos de níveis salariais contratados em duas greves anteriores, outubro e novembro de 1994, com o governo Itamar Franco, e a última contratação tendo a participação pessoal do presidente da República, então. E tão logo houve a posse do governo Fernando Henrique, esses acordos foram ignorados, descumpridos, até a Petrobras declarar que não os observaria, o que levou à greve de maio e junho de 1995, que completou 25 anos agora há pouco. Então temos essa primeira semelhança, atitudes governamentais determinando a gestão da Petrobras, o descumprimento de acordos coletivos de trabalho caros aos trabalhadores e já contratados, levaram a essas greves. Claro, uma outra semelhança é a forma de reação do judiciário. Em 1995, o judiciário trabalhista foi implacável e no pós-greve descobriu-se que tudo estava previamente acertado entre o Tribunal Superior do Trabalho e o governo Fernando Henrique.
o mais significativo de tudo estava acertado entre o governo Fernando Henrique e a distribuidora de gás de botijão, do qual dependem as populações para a cozinha, né? Houve um acerto de que as distribuidoras de GLP provocariam um desabastecimento, retendo o produto para imputar a greve dos petroleiros, e em troca, na sequência da greve, teria um preço do GLP gratificantemente reajustado em favor das distribuidoras. Isso não sou eu que estou falando, isso foi apurado pelo Tribunal de Contas da União, foi uma manobra do governo Fernando Henrique para jogar a população contra os petroleiros. Mas isso me dá gancho para falar de outra semelhança entre as duas greves. São greves provocadas contra governos relativamente recém-eleitos e com popularidade em alta. Em 1995, o governo Fernando Henrique contava com um discurso único, do pensamento único do neoliberalismo, para impor suas metas econômicas, e estava no horizonte a privatização da Petrobras. A greve de 95 teve o condão de, politicamente, tornar inviável a privatização da Petrobras. Ainda assim, em novembro daquele ano, sob pretexto da crise da economia, que se arrastava desde a crise do México em 1994, o governo Fernando Henrique consegue a aprovação da emenda constitucional, quebrando o monopólio constitucional do petróleo, e depois, em 1997, ele muda a legislação do petróleo, permitindo a atuação de empresas privadas numa vã tentativa de captação de investimentos. Também aqui a gente tem um quadro muito semelhante. Se os petroleiros tiveram a coragem de, em 1995, desafiar um governo com a popularidade em alta e contra um pensamento, se não único, hegemônico na sociedade brasileira, em 2020 eles fizeram coisa semelhante, mas contra um governo fascista, um governo, reconheçamos, fascista. E me coloco à disposição para a gente debater tais características que não passam só pelo antissemitismo, não passam só pelo nacionalismo, não passam só pela relação com o Estado, para termos a caracterização da ideologia fascista, hoje hegemônica no executivo brasileiro. Esse enfrentamento foi feito, então, com muita coragem, nas duas ocasiões, mas com resultados distintos. Em 1995, o custo político da repressão da greve levou a que a Petrobras tivesse que fazer concessões em negociações coletivas de trabalho nos anos seguintes. A categoria ficou sem acordo coletivo em 1995 e em 1996, e teve supressões de direitos em 1997. Mas a medula do acordo, a essência do acordo coletivo de trabalho dos empregados da Petrobras, ela foi mantida, e nos anos posteriores as perdas foram sendo recuperadas. É diferente o quadro nesse aspecto com relação ao governo Bolsonaro. O governo fascista tem por meta a destruição da Petrobras. Essa destruição prossegue. Hoje ela está a todo o pano. Dia a dia a empresa vende ativos dentro de uma leitura de conjuntura que não apenas não é desenvolvimentista, a do Fernando Henrique também não era, mas pior do que isso, e muito além de não ser desenvolvimentista, dentro de uma leitura de conjuntura de que o Brasil está fadado a ser uma economia de exportação de commodities, e de commodities, de cada uma delas, baixo valor agregado, o que significa que, no caso da indústria do petróleo, o futuro do Brasil é a exportação de óleo cru, como faz a Nigéria, e não a exportação de derivados. E, consequentemente, não interessa para a Petrobras ter um parque de refino que atenda a 100% do mercado nacional. A Petrobras está vendendo suas refinarias, saindo do refino, como já saiu da distribuição ao vender a BR Distribuidora, um erro que, do ponto de vista das grandes empresas do petróleo, é risível. Nenhuma outra grande empresa de petróleo abre mão da presença no refino na distribuição. É a maximização desses lucros na distribuição e no varejo que possibilita os investimentos na exploração e produção, que é no início da cadeia produtiva.
Mas a Petrobras está fazendo essa opção para se suicidar enquanto grande empresa de petróleo. E faz essas opções, repito, dentro de uma leitura de Brasil exportador de commodities, como Brasil colônia, que não é também imputada por nós, críticos do governo fascista. Ao contrário, é abertamente declarada como a intenção do presidente da Petrobras, o Castelo Branco, e do ministro da Economia, o Paulo Guedes, da Escola de Chicago. Ambos são muito sinceros em declarar, tão sinceros quanto o Boca e Roupe-Chefe, que a Petrobras será reduzida a apenas uma empresa de exploração e produção do pré-sal, e que o grosso do óleo bruto, sem tratamento, sem valor agregado do pré-sal, se destina ao comércio internacional. Esse é o futuro da Petrobras. A Petrobras hoje já foi desmontada a um grau que ela não voltaria mais a ser o motor do desenvolvimento econômico brasileiro como ela foi no fim da década dos anos 2000 e início da década de 2010. Isso é uma diferença fundamental para 95. Em 95, a potencialidade econômica do desenvolvimento, da atuação da Petrobras em pesquisa e desenvolvimento na economia brasileira, alavancando a economia brasileira, e todas as indústrias da sua cadeia produtiva chegaram a responder por 18% do PIB do país, essa possibilidade estava dada em 95. Essa possibilidade estava mantida, a estrutura da empresa estava lá. Hoje já não está, a estrutura está esgarçada, destruída, com uma série de ativos importantes alienados ou por alienar num curto prazo, o que impossibilita que a Petrobras volte a ser um instrumento de desenvolvimento econômico e social na mão do Estado brasileiro, pelo menos nos próximos 10 anos. Isso se ela conseguir sobreviver a esse governo. Então, e nesse quadro os empregados da Petrobras? Como eu disse, as greves são muito semelhantes no início, no que as provocou, mas são muito distintas nos seus efeitos. De comum, uma categoria briosa, uma categoria consciente, que não teve medo de ir para a disputa com situações muito adversas. De comum também, a represália do poder judiciário, com multas milionárias em ambos os casos e com responsabilização de dirigentes sindicais individualmente, pelo menos em 95 e com algumas tentativas disso em 2020. Essas responsabilizações individuais nos preocupam, sobretudo, não pela sua ilicitude ou inconstitucionalidade. Quem atua na nossa área sabe da impossibilidade jurídica de comunicar os efeitos da abusividade da greve tidos coletivamente aos contratos individuais de trabalho. Mas preocupa porque são argumentos no governo de fake news, no governo de fascismo, em que a vontade do governante se sobrepõe às normas, ao direito, à Constituição e às leis escritas. Essa é uma característica central do fascismo. Nos preocupa porque o precedente está dado. Essa é a disputa desse momento. Nós estamos vendo a categoria petroleira, sobretudo o núcleo duro dela, dos empregados da Petrobras, na sua 25ª hora. E a atitude deles e a atitude da sociedade brasileira é que vai determinar, num curto período de tempo próximo, se a Petrobras continuará a existir ou não. Muito obrigado pela lembrança, um grande abraço a todos.